O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, instruções dos Espíritos, uma realeza terrena. 1. Voltando Pilatos ao pretório, e tendo chamado Jesus, lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros haveriam de combater para impedir-me de cair nas mãos dos judeus. Mas, por ora, o meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: Tu és, então, rei? Jesus respondeu: Tu o dizes que sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Referência a João, capítulo 18, versículos 33 a 37. A vida futura. Item 2. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta na qual deve chegar a humanidade, devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se voltam a esse grande princípio. Sem a vida futura, na verdade, a maior parte de seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, crendo que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, então, como o ponto central do ensinamento do Cristo. É por isso que ele está colocado entre os primeiros, no início desta obra, pois deve ser o objetivo de todos os homens. Somente ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Item 3. Os judeus tinham ideias muito imprecisas no tocante à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens, um dia, poderiam tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo pela sua desobediência. Moisés não poderia dizer mais a um povo de pastores ignorantes que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo, no qual a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e no qual os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino onde se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Entretanto, apropriando o seu ensinamento ao estado dos homens de sua época, Jesus não julgou conveniente dar-lhes o esclarecimento completo que os deslumbraria sem instruir, pois eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma forma, a vida futura como um princípio, como uma lei natural, à qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que se faz dela é vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para um grande número, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva.
Daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé ou uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e ocorrências, de tal maneira que não apenas a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais comum pode fazer uma ideia dos mais variados aspectos, da mesma forma como se representa um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz daquele que nela se encontram, que se diz, apesar de tudo, que não pode ser diferente e que lá está realmente bem representada a verdadeira justiça de Deus. A realeza de Jesus. Item 4. O reino de Jesus não é deste mundo. Isso é o que todos entendem. Mas sobre a terra ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, segundo sua inteligência, se colocam em primeiro plano numa ordem de ideias que dominem o seu século e influenciem o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem, normalmente, uma preponderância bem maior do que a dos reis coroados. Ela é imperecível, enquanto a outra é joguete das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena termina com a vida, mas a realeza moral continua a governar, principalmente depois da morte. Nesse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados. Foi com razão, então, que ele disse a Pilatos: "Sou rei, mas o meu reino não é deste mundo."